A gente tem no início dessa semana uma marca importante. Tem muito marketing em cima dos 100 dias de um governo. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso a partir do que fala lá de Brasília o Rafael Procópio. Fala, Rafael. Com muitas críticas à gestão anterior e uma perspectiva de mais investimento na infraestrutura e na igualdade social, o terceiro mandato de Lula chegou ao marco de 100 dias. O governo adotou o lema "O Brasil voltou", para marcar uma oposição às políticas feitas nos últimos 4 anos. Além de Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, discursaram e trouxeram também críticas ao governo de Jair Bolsonaro. Lula destacou esse ponto e em diversas vezes falou sobre reconstruir e recuperar o país e relembrou as cenas do dia 8 de janeiro, que classificou como tentativa de golpe e expressão fascista. Eu não sei em que momento histórico tinha acontecido aquele gesto de que o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a Suprema Corte se reuniram para defender as instituições brasileiras e para defender a democracia. Foi um gesto que eu penso que vai marcar o nosso mandato, porque não foi um gesto qualquer. Aquilo foi uma tentativa de golpe feita com a maior disfarçatez por um grupo de reacionários, por um grupo de fascistas. Sobre os feitos do governo, Lula fez a comparação entre o dinheiro usado nesta gestão em diversas áreas relacionadas à infraestrutura, no mesmo período do governo de Jair Bolsonaro. Sobre o futuro nesta área, Lula falou sobre os editais para contratação e facilitação do uso de energia eólica e solar e também garantiu que a Petrobras irá trabalhar na pesquisa de novos combustíveis feitos de maneira ecológica e sustentável. E também citou diversas obras e foco na área de infraestrutura em todo o país. A Petrobras financiará a pesquisa para novos combustíveis renováveis. Ao mesmo tempo, retomará o papel protagonista nos investimentos, ampliando a frota de navios da Transpetro e gerando emprego em nossos estaleiros. É importante vocês, companheiros ministros, saberem o que eu penso. Eu nunca achei a Petrobras uma empresa de petróleo. A Petrobras sempre foi mais do que isso. Ela é uma empresa de energia. Ao Congresso Nacional, Lula fez acenos à questão da taxa de juros e ao arcabouço fiscal e prometeu conversar e propor leis que promovam maior igualdade entre diversos setores da sociedade. Entre esses aspectos estavam a promoção de políticas de saúde, como o acesso da população a médicos especialistas em diferentes áreas para o SUS, a diminuição da fila na Previdência Social e políticas para reduzir a violência na juventude e questões de igualdade racial. A gente poderia elencar quando o governo assumiu o que poderia se esperar nos primeiros 100 dias, em que área haveria uma atenção especial, e é claro que muita gente imaginava que a área econômica teria toda a atenção do mercado, como tem, evidentemente tem, qualquer governo teria, principalmente em uma necessidade de recuperação de espaço, redução de inflação, queda de taxa de juros, controle dos gastos do governo, entre outras coisas. Só que veio uma carga muito grande, com uma ruptura de propostas diferentes, pelo menos nessa divisão que houve no Brasil de ideias de como tocar o país adiante. Ficasse um governo seria diametralmente contra o anterior e o que veio também diametralmente contra aquele que não foi eleito. O que mais surpreendeu ao longo desses dias, se é que houve algum tipo de surpresa, e o que dá para a gente tirar de positivo desse início, principalmente de governo? Talvez o arcabouço tenha atingido mais a expectativa daquilo que se imaginava lá no início do ano, Zaidan? Ô, Ronald, o Brasil nunca deu muita bola para esse papo de primeiros 100 dias, né? E isso é um troço importado dos Estados Unidos. Eu me lembro, na ditadura militar, em certo momento havia um lema econômico que era exportar é o que importa. E parece que agora o lema é importar é o que importa. Então, inclusive manifestações culturais, algumas abomináveis, né, passaram a ser importadas, né, substituindo tradições nacionais e tal. A imprensa brasileira tem copiado até expressões, depois de, obviamente, traduzidas,
usadas pela imprensa dos Estados Unidos. E o que é pior, copiado ideias e conceitos, né? A academia brasileira, movimentos que copiam movimentos dos Estados Unidos. É um negócio lamentável. Isso é um rebaixamento intelectual, histórico, né? E também copiaram esses lemas e essas marcas, né? A história dos 100 dias. A população não faz essas contas, né? Não tem esse calendário ali, a bolinha em torno do dia tal, dia 10 de abril, marcando o 100º dia de governo. Não tem. Mas virou exatamente por essa forçação, a gente vê as manchetes, né, 100 dias e tal, virou uma obrigação até para o governo dar satisfações, como se isso fosse um divisor, né? Agora, o mais importante foi mexer no teto de gastos, porque isso foi feito de maneira muito rápida e houve astúcia, houve inteligência para usar o impacto pós-eleitoral para, ainda no período de transição, estabelecer com o Congresso o acordo para que houvesse a derrubada do teto de gastos e sua substituição. É claro que isso ainda vai para o Congresso, né? Há um texto a ser apresentado, cheio de pormenores, há coisas positivas, coisas negativas, há riscos, há chances, isso é bom, há chances. O fato é que isso precisava ser feito. Era preciso derrubar aquele instrumento cretino, burro, que se apresentava como sendo capaz de equilibrar as contas públicas, uma fantasia infanto-juvenil de que aquilo controlaria e seria o grande balizador para o reequilíbrio das contas públicas. É claro que não. Aquilo só afetava investimentos e aquilo era uma bomba-relógio que iria inviabilizar a administração pública. Então era preciso fazer isso. Isso foi um grande feito, que foi feito rapidamente e houve a inteligência de aproveitar aquele impacto que há, né? Ainda mais numa eleição, como você frisou, que mostrou a divisão do país, etc., era preciso aproveitar aquele impacto para propor essa mudança. Hoje, por exemplo, se ela é proposta agora, as dificuldades seriam muito maiores. Então foi no momento certo e precisava ser feito. Agora, eu vejo até aqui, nessa história dos 100 dias, que parlamentares e até ministros, olha que interessante, apontam uma demora excessiva para colocar a máquina federal para trabalhar. Muito bem. O que seria isso? Não é? Essa é uma expressão que ela, por si, não traz um conceito, uma explicação. Qual é a reclamação? Aí vem a reclamação, Ronald. A reclamação é que ainda há cargos vagos a preencher e que pouca verba foi desembolsada. Essa é a referência desses caras. Não é? Não, está muito devagar porque não preencheu todas as vagas. Aquela subdiretoria, né, Zaidan? Como se isso fosse vital. É vital para os caras, para os partidos, para colocar correligionário, amigo, parente, num cargo legal, para ter um aumento da participação do partido na administração pública, de preferência em ministério que tem muita verba. E a outra reclamação, falando em verba, é que pouca verba foi desembolsada. Estão falando de quê? De emendas. Então, há um calendário a ser respeitado e há um orçamento a ser respeitado. Mas tornou-se comum colocar a faca no pescoço do governo e dizer eu quero a verba. E por que está demorando? Acontece o seguinte, o Executivo, pela primeira vez na história,
perdeu o controle da execução orçamentária, mesmo sendo oficialmente uma função de um ministro. Só que não é mais o ministro da Economia, na época Economia, hoje Fazenda, não era mais o Paulo Guedes, que aliás deveria ter até mais poder do que o Haddad, porque ele tinha um ministério maior, que abarcava mais coisas, o Ministério da Economia. Isso foi transferido para o Ciro Nogueira. Oficialmente estava dentro do Executivo. Não estava. Não estava. A execução orçamentária foi transferida para caciques do Congresso. E alguns sem mandato, caciques partidários. Então, caciques partidários e caciques do parlamento tomaram a execução orçamentária da mão do ministro da Economia. Pela primeira vez na história. Isso nunca houve. Claro, você tem o presidente, que pode modificar decisões do Ministério da Economia. Mas só, mais ninguém. E o que aconteceu? O governo perdeu o controle da execução orçamentária. E agora quer retomar. O governo Lula quer retomar esse controle. E vai ser uma guerra. O parlamento sabe disso. Se eu sei, se nós sabemos, os mais espertos no Congresso sabem disso. E vão resistir. Porque isso não é só a grana, não. É poder político. Quem tem o carimbo, a chancela, o anel que sela a execução orçamentária, tem um poder político extraordinário, comparável ao do presidente da República, e às vezes maior, porque ele vai dizer para onde vai a grana, o que era o mecanismo chamado de emendas de relator, se não isso. Então, retomar, e o governo, inclusive, fez concessões, o governo Lula, que não deveria ter feito, porque, de certa maneira, eles inventaram saídas para a utilização daquilo que estava previsto no tal orçamento secreto, no emendas de relator. Não é? Mas o governo tenta retomar esse controle, vai ser uma guerra. E aí os caras começam a reclamar que está demorando para sair verba, começam a reclamar que tem cargo vago. Opa, eu quero ocupar, o que estão esperando para me dar aquele cargo? Esse é o parâmetro dos caras para avaliar governo. Então, sinceramente, isso aí é cretino, é pusilânime, né, que esses caras fazem, porque se pintam de aliados, se apresentam como aliados, mas com uma faca na mão. Né? Agora, o que foi feito de importante para mim até agora foi derrubar o teto de gastos. E, obviamente, não derrubar a ideia de que é preciso ter equilíbrio orçamentário. Isso qualquer governo tem a obrigação de buscar. É uma obrigação, não é favor, não é qualidade. E só uma coisa, Ronald. Para mim, há uma timidez, mais do que isso, uma paralisia em relação à promessa de mudanças na legislação trabalhista. Para mim, essa é a dívida nesse período. Não são 100 dias, ou 50, ou 200. Não é? É preciso saber se há movimentos nessa direção. E os movimentos que o Luiz Marinho iniciou foram podados, foram interrompidos. Ele esbarrou em resistência interna. E, para mim, isso é fundamental. Essa é uma promessa, um compromisso. Esse é um compromisso que não pode ser jogado pela janela. Porque nós temos uma legislação muito ruim, que sim precarizou as relações do trabalho, que sim precarizou as condições do trabalhador. Isso tem de ser atacado, na minha opinião. O Luiz Marinho saiu até do noticiário, né, Zaidan? Exato. Saiu, porque aquela história, né? Ele achou que vamos fazer. Quando anunciou, não é nem que começou a fazer, anunciou, ele já esbarrou em resistências internas pesadas, inclusive no Ministério da Economia, da Fazenda, e no Planejamento, ou seja, Haddad e Tebet. Então, aliás, a Tebet, como candidato à presidência, defendia o teto de gastos. Né? Importante se vê, lembrar. Mas é importante lembrar. Mudar a legislação trabalhista, na minha opinião, mas não é só porque é a minha opinião, porque eu parto do princípio que era um compromisso. Esse ataque foi interrompido.
Ele precisa ser feito, senão será uma dívida grande que o governo terá.